Café com Mané, hoje, com o Marcelo, que, olha, a gente já tem longa história nesse setor náutico e eu não poderia deixar de passar a oportunidade, porque ele passa lá por Floripa muito rápido, de vez em quando, e a gente acaba não se encontrando. Então, aqui em São Paulo, a gente conseguiu sentar para tomar um café com o Mané e a gente vai começar esse bate-papo, claro, brindando com café, que aqui a gente brinda Cheers. aos convidados, para que a gente possa também curtir o café, que é algo que sempre está junto na nossa mesa para bater um bom papo com o Mané. Marcelo, nosso setor já passou de tudo. E a gente pode dizer que somos dois que vimos muita coisa acontecer. Acho que desde muitos anos atrás, setor alto, baixo, as curvas sempre caminhando. E a gente sempre olhando também com a visão de fortalecer o setor. Sim. De trazer um setor mais sustentável. Exato. De fazer um ambiente melhor para todos, para que lá na frente todos possam agregar esse setor também e crescer junto. Sim. Como é que o Marcelo hoje está vendo o setor náutico no Brasil? Quando a empresa, a Nautic Special, iniciou as atividades em 96 para cá, a gente teve uma evolução gigantesca. Não só a nível de modernização das embarcações, das estruturas de apoio náutico, da própria cultura do pessoal, acabar tendo uma quebra de paradigmas, utilizando produtos para poder realmente conservar a embarcação, acabar não poluindo, então usando produtos que são altamente biodegradáveis, preservando a vida humana também. Então, quer dizer, são três pilares que praticamente aí sofreram uma grande evolução. E o próprio marinheiro profissional do esporte e recreio, através dos treinamentos, as capacitações que a gente faz desde 99, vem ajudando muito isso daí. Então, o mercado náutico hoje ele tem um profissional que quando ele pega uma embarcação de 50, 60, 70 pés que vai precisar de um apoio de um marinheiro profissional, esse cara ele está infinitamente mais preparado do que há 30 anos atrás. Sim. Então, isso é muito bacana de poder falar que o mercado não só se desenvolveu, não só cresceu nas embarcações, na modernização das embarcações, nas estruturas novas de apoios náuticos, que são as marinas, ou mesmo yacht clubes, os certificados da bandeira azul, que acabam zelando pelo nosso patrimônio, porque no final das contas, às vezes nos treinamentos, quando eu abro, eu falo, olha, não é o João, o Pedro que está pagando o seu salário. Quem paga o seu salário é o meio ambiente. Então, se a gente preservar, nós vamos ter a náutica com uma longevidade surreal. E a turma realmente começou a entender isso. Então, a preocupação é muito grande. Eu foco muito no marinheiro, porque é onde a gente faz um trabalho de base que vem dando um resultado surpreendente. E esse trabalho que tu faz de base, que vocês fazem de base, na capacitação do marinheiro, que está ali no dia a dia, mostrando que se ele, junto com todos, preservar, usar produtos que realmente preservam a nossa natureza. Tu falasse no Bandeira Azul. O Bandeira Azul, quando veio, quando começou a crescer e se fortalecer, foi uma das ferramentas que fizeram com que o nosso setor fosse olhado de maneira diferente. Exato. Né? Exato. Porque era sempre aquele negócio, puta, peraí, o setor aí polui, o setor aí traz problema, vamos olhar com outros olhos. Sim. Não, o Bandeira Azul foi um dos que veio aí para mudar essa estigma, né? Exato. Acho que foi um deles. E tu queres um cara que vá no Brasil inteiro e faz capacitação desses profissionais, que são profissionais de ponta, Exato. estão ali, isso é imprescindível, né? Sim. O que eu acabo sempre batendo na tecla, às vezes tem alguns marinheiros que se acham meio que incapacitados, fala, cara, será que eu estou dando o meu máximo? E hoje, em cima de treinamento e conhecimento que não só nós fazemos, mas a indústria de motores, o próprio estaleiro, mostrando a fabricação das embarcações, eles entendendo um pouco mais, eu falo para eles, olha, hoje se você quiser procurar um emprego na Itália, em Miami, cara, você vai ter uma vaga super garantida, cara. Vai ter que só saber falar a língua local, mas o restante, a turma é extremamente caprichosa. Então, é com muito orgulho que a gente fala que o mercado deu uma revolução e um avanço
surreal. E eu vou te dizer, tá? Eu posso afirmar que o nosso mercado em questão de sustentabilidade está até melhor do que outros mercados. Nós tivemos agora na Itália a Michele, através do Limpeza dos Mares e tudo isso, ela tem um olhar muito clínico em cima disso. Não tem uma marina que ela vá fora do país, que ela não está lá fotografando lixo, fotografando isso. E infelizmente lá isso acontece. Ainda acontece, até mais do que aqui. Né? E aqui a gente vê, claro, acontece, através das correntes, o lixo acaba acumulando em alguns lugares, tudo, mas o pessoal já tem a percepção de limpar. Exato. Lá não. Aqui o marinheiro, eu chamo ele de guardião do mar. Porque, num exemplo lá na região de vocês, vai lá próximo de Porto Belo para ficar no Caixadaço, ou vai no Tinguá, lá próximo de Floripa. O proprietário quer parar onde? Eu quero parar nesse cantinho aqui. O marinheiro, ele se depara com algum tipo de sujeira na flor d'água, ele já vai com um saquinho plástico, coleta aquilo, traz para dentro da embarcação e faz o descarte na marina. A marina, na grande maioria das vezes, hoje já tem lá a coleta seletiva de lixo. Então, quer dizer, tem uma cadeia muito mais avançada do que em outros locais, como você acabou citando. E a gente sabe que o local que o proprietário quer curtir, a experiência que ele quer ter, é justamente de um local limpo. Então, por mais que às vezes aquele local não esteja com aquela limpeza toda na linha d'água, que tem lá uma garrafa PET ou um pedaço de plástico, o guardião, que é o marinheiro, ele vai coletar aquilo e vai realmente trazer isso para a terra. Então, nós fazemos o papel de não só usar o meio ambiente, mas como acabar zelando e limpando ele. Sim. Você tem essa ação que acaba sendo referência para o país todo, mas em essas pequenas ações que os marinheiros fazem a bordo, também, base disso, é culpa sua, porque a turma acaba se esmerando, olhando e fala, cara, por que eu não vou cair, pegar um pneu, um pedaço de corda que está aqui, que não é daqui. Não pertence a esse ambiente, né? Então, isso daí eu acho que a gente sofreu um grande avanço e a qualidade a nível de satisfação do proprietário da embarcação ou proprietária cresceu bastante. Não tem que ficar ensinando muito, porque como não tem uma universidade, os fabricantes dentro de cada nicho de mercado estão transferindo conhecimento para esse cara. E com isso daí, a cadeia toda acaba ganhando. Isso é muito bacana. E é isso que tu falaste, né? Na verdade, o Limpeza dos Mares é um projeto que já tirou aí mais de 125 toneladas de lixo do fundo dos mares desde 2014. Ele acaba mostrando não só para o setor e para as pessoas que circulam no setor, que sim, cada um tem que fazer a sua parte, porque de fato é cada um fazendo a sua parte, mas sempre nessa estigma. Vamos capacitar também nas escolas as crianças, vamos transformar esse trabalho feito, que é de mergulhar, a gente tem o slogan, né? Mergulhar fundo para retirar o lixo que ninguém vê. Exato. Né? Mostrar que de fato o lixo está parando lá, que o peixe está comendo esse lixo, que a gente está comendo peixe com lixo, né? Com plástico, com tudo isso. Sim. E aí os marinheiros, como tu bem disseste, são os guardiões do nosso mar, estão ali no dia a dia. Exato. Eles todos fazendo um pouquinho, a gente vai estar fazendo muito, né? Para melhorar tudo isso. Não está tudo redondo, ainda falta algumas coisas melhorarem. A gente sabe que às vezes ainda tem marinas que vão na contramão. Aquela campanha que vocês fizeram lá, da Marina Legal, aquilo lá foi um divisor de águas. Mas por incrível que pareça, nem todo mundo comprou a ideia. Então, quer dizer, tem algumas instituições que ainda veem de uma forma diferente isso daí. Mas já avançou muito. Então, eu acho que não só lá, falando de Santa Catarina, é no Rio de Janeiro, é em São Paulo, é em Salvador, houve uma evolução. E eu acho que esses pequenos que não fizeram parte desse pacote estão percebendo que eles deveriam ter aderido isso já há alguns anos atrás. Então, está tendo essa transformação. Os que, de repente, torceram um pouco o nariz, viram que essa ação é de fundamental importância para nós retribuirmos para o meio ambiente o que ele nos oferece. Exato. Então, a coisa está mudando. Eu acho que a gente vai chegar num curto espaço de tempo em 100% de todo mundo lá engajado mesmo nisso daí. Deus te ouça. Exato. Deus te ouça, porque realmente é o objetivo, né? Sim. De todos nós, a gente fazer um setor mais coeso, um setor mais sustentável. E uma coisa também que está sendo super difícil, hoje a gente está gravando aqui em uma feira focada em 100% de náutica. São X embarcações que a gente vai colocar no mercado nacional.
a questão da mão de obra, por ser muito artesanal, a renovação vem sendo muito pequena. Verdade. Então, a gente está aí chegando com barcos grandes que necessitam de uma tripulação e essa tripulação ela está em extinção. Porque os bons profissionais, eles não estão saindo da onde eles estão empregados. E o pessoal está procurando isso daí, então está sendo difícil. Então, através do trabalho de capacitação, às vezes entra até pessoas que falam, cara, eu posso participar, eu não sou marinheiro. Claro, para poder já entender... Trazer novos adeptos para dentro do setor. Porque se não tiver essa renovação, a gente vai ter um problema de não ter, como é que fala, a mão de obra sendo de fundamental importância para dar o suporte ao proprietário, o proprietário do barco de médio e grande porte. E o setor náutico, com a evolução da tecnologia, dos equipamentos a bordo, né, ele precisa de capacitação o tempo inteiro. Exatamente. É a mesma coisa a gente tem um celular. O celular está todo dia modificando os equipamentos eletrônicos, né, todos os equipamentos. Né? A gente vê aqui, por exemplo, no São Paulo Boat Show, nas feiras que a gente circula, a gente vê equipamentos que eram monstro, hoje estão reduzidos e fazem muito mais coisas e tem muito mais tecnologia a bordo do que tinha antigamente. Mas para isso precisa de capacitação para as pessoas manusear bem esses equipamentos, né? Os importadores, eles entenderam, as empresas que principalmente a gente tem no país, que tem que transferir conhecimento. Então, vai pegar lá um equipamento eletrônico... De guardar conhecimento só para ele, acabou. Acabou isso aí, não funciona mais. Então, pegar um eletrônico para traçar a rota de ida e a rota de volta, cara, isso aí acabou. O equipamento que fornece mais de 100 recursos que não é conhecido. Então, eu, por fazer parte disso, a gente vê que realmente o engajamento está sendo maior. As grandes empresas do nosso setor estão preocupadas, sim, em poder transferir esse conhecimento e o usuário usar mais do que ele tinha hábito de utilizar no passado eletrônico. E com isso daí, a cadeia está crescendo. Então, eu acho que a gente está num caminho interessante, o mercado realmente está em ascensão. Por mais situações complicadas que a gente passe, a gente vê que o mercado náutico ainda tem uma migração considerável de pessoas entendendo o prazer dessa experiência. Então, essa experiência está sendo assim surreal para pessoas que nunca colocaram o pé no barco. E com isso, o nosso país com certeza vai acabar ganhando bastante. Eu acho que com as crises que nós tivemos, 2016, 2017, depois veio a pandemia que parecia ser uma crise que ia estourar o mercado, muito pelo contrário, explodiu o mercado no bom sentido. Muitas empresas que existiam lá atrás, muitas associações que existiam lá atrás, sumiram do mapa. Hoje, quem está no mercado, quem continuou, está mais forte? Com certeza. Está mais profissional? Com certeza. Ano após ano, acima de evoluções, não só governamentais, mas como de empresas privadas, essas trocas que acabaram acontecendo, a associação acaba se fortalecendo. Vocês são um exemplo e referência, espelho para o Brasil. Então, tudo que acontece lá embaixo, de certa forma, é copiado por outras associações, mas vista com bons olhos, porque foram ações que vocês fizeram que acabaram fazendo um compartilhamento com outros estados que compraram o mesmo conceito. Então, quer dizer, o que foi feito pela Catimar em Santa Catarina, cara, nós podemos replicar essa ação em São Paulo, no Paraná, enfim, em outros estados da federação. E isso está sendo muito bacana, porque é dividir, não puxar só a sardinha para a sua brasa e poder justamente mostrar que dá para se fazer. A população se engaja nisso daí, então dá visibilidade, demonstram para aquelas pessoas que realmente falavam que era coisa de rico e que barco polui, foi na contramão total disso daí. Então eles começaram a entender que o nosso mercado, pelo contrário, o nosso mercado quer preservar, quer manter, para deixar para as futuras gerações uma situação igual ou melhor do que nós encontramos. Então é uma pegada diferente. Os órgãos, principalmente eu vejo os órgãos ambientais e os órgãos federais vendo o nosso mercado, enxergando o potencial que tem, que gera mão de obra e não só isso, que preserva o meio ambiente. Na verdade, tu fala assim, órgãos federais, né, ou estaduais. Público, isso, estaduais, poder público, o poder público como um todo,
começou a abrir os olhos não mais para aquela fala, né, setor náutico. Acho que a gente vem trabalhando isso há muitos anos, como tu bem disseste, na Acatimar, falar economia do mar, Sim. falar a cadeia produtiva da economia do mar, os 4 pilares, a indústria, o comércio, o serviço, o turismo. Exato. Daí a gente está num boat show vendo um monte de estado presente, ministério presente, né? Exato. Mostrando também que tem lugares para se ir navegar. Exato. Então, assim, aqui se vende barco, mas Sim. esse barco tem que ter onde ir. Exatamente. Né? E aí o turismo, ele é a perna, o link final para que isso aconteça, para que as lanchas circulem dentro do nosso Brasil. Sim, né? exato. Então, estar todos presentes, engajados nisso aqui, é obrigado para que a gente possa, de fato, fechar o ciclo da cadeia produtiva, Exato. fechar o ciclo da economia do mar. É né? isso aí. Essa junção é muito importante. Nossa. O litoral praticamente nosso, pegando do sul ao norte, ele praticamente está quase que tomado já por marinas, estruturas muito boas, mas estão com uma ocupação quase que máxima. E com isso, o que a gente vem acompanhando é o crescimento da náutica em águas interiores. Locais que não tinham tradição absolutamente nenhuma, cara, que a turma andava a cavalo, era um outro tipo de esporte, um outro tipo de lazer. Hoje, a moto aquática, a embarcação à vela, a embarcação a motor, tem tomando proporções inteiro, né? Exato. Você vai para o Lago do Manso, que fica a 60 quilômetros de Cuiabá, a gente tem lá inúmeras embarcações, passa de centenas de embarcações. Você vai lá para o interior do estado de vocês, lá de Santa Catarina, próximo a Chapecó, o volume de barco que cresceu na região. Que futuramente está lá em franco desenvolvimento. Exato. Nisso daí também. Com a marina para surgir agora. Exato. Nós aqui em São Paulo, com o Rio Tietê lá, de metade para cima dele, super navegável. Então, começou essas estruturas crescerem, começou a gerar mão de obra, o turismo, não só de final de semana, mas de semana. Então, quer dizer, a cadeia toda começou a perceber que consegue se dar muito bem, você consegue pagar suas contas e viver dessa beleza toda. Nós somos realmente pessoas privilegiadas em poder fazer o que gostamos e estando presente, vai direto com o meio ambiente. Então, a náutica vem num crescimento, não vai parar por aqui. A gente vê que novos estaleiros estão aparecendo, novos projetos estão aparecendo, eficiência de embarcações para poder ter um consumo de combustível menor, já que o combustível nesse momento está um pouco alto. Então, quer dizer, a turma está antenada em oferecer o que tem de melhor para o mercado náutico brasileiro. Eu tive na Itália em 2017, e aí eu escutei do pessoal lá da Itália dizendo que o Brasil agora vai demorar 10 anos para a gente voltar a chamar os empresários de novo para sentar, para conversar, para fazer um B2B e tudo isso. Passou a pandemia, começo do ano, através da Acatimar, recebemos um contato deles para a gente voltar a fazer B2B com os associados. Né? Está tendo lá o Salão Náutico de Gênova, nós estamos com 8 associados lá, fazendo B2B. O setor, e eu nunca vi, eles estão de olho no setor brasileiro como agora, querendo parcerias, querendo representação aqui, querendo de fato olhar como um todo, não é, vinha o estaleiro, vinha isso, não, e entenderam que o que a gente falava lá era chamado como louco lá atrás, juntar o setor aqui com o setor aqui, para que todos ganhem juntos e trabalhem juntos, né? Fazer a união de esforços para transformar o nosso setor também de forma global. A gente vê hoje que o Brasil está despontando. Exato. Então, infraestrutura náutica, eu acho que agora é a bola da vez em começar um processo no Brasil inteiro. Exato. É de norte a sul. É de norte a sul. Estaleiro, a gente está muito bem, a parte de logista, a parte de peças e tudo mais, só que infraestrutura ainda deixamos a desejar, principalmente para os superiates. Exatamente. E uma coisa importante para poder deixar registrado é o empenho do estaleiro identificando o tipo de perfil que tem na região. Então, hoje a gente tem aqui empresas que produzem pontoon boats, que ficam... Que ninguém sonhava isso alguns anos atrás, né?
Lá nos Estados Unidos realmente é uma febre, o consumo é maior do que lancha de fibra, e aqui está indo pelo mesmo caminho. Então, veio visita aqui na feira de pessoas de fora, fabricantes de equipamentos de fora, para ver de que forma que está sendo feito o equipamento aqui. E aqui a gente sofreu, através da própria Veket, que é pioneiro na fabricação, acabou aquela história de piso compensado de madeira. Foi desenvolvido um piso de encaixe surreal em Duralumínio, que é o quê? Para vender o conceito de um barco que o cara não vai ter que trocar daqui 2 meses. Você pode ficar com a embarcação 20 anos que ela vai ficar impecável. Então, o estaleiro está fazendo um trabalho legal de poder identificar a necessidade daquela região. Nós brincando ali com o proprietário da Veket, ele até disse para Ferrari, aprendemos a fazer essa nava. Porque assim, na verdade, ele vem ano a ano se profissionalizando cada vez mais e trazendo novas tecnologias. Exato. E fazendo um bom produto. Sim. É isso, o nosso setor, vamos voltar ao começo da fala, o nosso setor está se profissionalizando cada vez mais e o melhor, se tornando competitivo no mercado. Exato. Falasse dos pontuns, mas vamos aos catamarãs. Exatamente. Né? Nós temos lá em Santa Catarina um estaleiro, né, do Léo, nosso amigo lá, que ele está fazendo catamarã para pesca esportiva competitiva igual os americanos. Exatamente. Igual os americanos. Aí. Então, é algo assim que a gente vê que os estaleiros estão indo para fora, procurando a melhor tecnologia, procurando o melhor desempenho, até para, como tu falasse, o combustível mais caro, para melhorar também o consumo, né? Os motores de polpa que a gente via só no mercado americano, né? Hoje a gente está vendo aí barcos grandes com motores de polpa também no Brasil. Exato. Então, trazendo qualidade e entrando no mercado mundial de fato. Sim. Hoje a gente percebe, quando vem para uma feira náutica, que tem os entusiastas que de repente colocaram o pé pela primeira vez e se deparam com a situação de falar, cara, isso aqui é uma marca importada, é uma marca nacional, porque nós chegamos num nível de excelência muito bacana. Então, tem uma turma do sul, do sudeste, que anda exportando as embarcações. Então, quer dizer, para a turma de fora realmente começar a aceitar nosso barco, é que nós chegamos num patamar excelente, que é muito bom. E com isso daí, eu acho que não só ganha o mercado interno, o mercado externo, o próprio usuário, ele se sente muito mais seguro em estar com um barco que praticamente ele não vai ter gambiarra, não tem fio emendado de qualquer jeito, a coisa é profissional. E principalmente naquela crise, os estaleiros brasileiros que começaram a exportar, principalmente para o mercado americano, eles começaram a fazer barco para o mercado americano, que tem que ter seguro, que tem que ter isso e aquilo. Então, quer dizer, os detalhes, a gente hoje, entrando, e a gente tem um olhar mais clínico até para ver os detalhes das embarcações, mudou completamente. Exatamente. Tu entra no barco e diz, meu Deus, esse barco realmente... Parte disso, culpa sua, porque você fazia aquelas conferências trazendo os gringos para cá, e os caras começaram a ver que o Brasil fazia barcos à altura, barcos que eles tinham condição de poder ser aceito para aquele país. Então, ser competitivo. Foi muito bacana. Pelo contrário, às vezes o que se ficava com medo, olha, agora os gringos estão vindo para cá, vão acabar com os estaleiros, a coisa deu uma reviravolta e não foi nada disso. A proposta já não era essa. Já não era essa, então, nunca foi essa, né? Todos se deram bem, porque todos, principalmente lá no estado de Santa Catarina, a migração de uma fatia da produção para fora é super importante. Não tenha dúvida. A gente vê aí quantos mais estaleiros vindo hoje para o Brasil, estaleiros de marcas de renome, e podemos até dizer, tem estaleiro que hoje constrói no Brasil, que está construindo barco até melhor do que construído lá fora. Exatamente, com toda certeza. E atendendo mercados competitivos até demais, como é o mercado americano. Então, quer dizer, a fatia Brasil de embarcação construindo aqui, está atendendo o mercado americano. É isso aí, muito legal. Nós tivemos um exemplo aqui na feira que foi muito interessante, de uma empresa certificadora de qualidade, que o proprietário, o CEO da empresa veio para comprar uma embarcação. Olha. E aí, num primeiro momento, ele estava tentando ver as empresas que tinham a certificação.
Eles acabaram comprando de um estaleiro de Santa Catarina, um barco que está prestes a receber a certificação, e ficou surpreso. Ele falou, mas vocês não têm a certificação? Não, nós estamos quase chegando lá, quase tirando. E bateu o martelo, comprou o barco. Olha, pela qualidade, pela excelência. Ele já viu que realmente acabamento. Pode receber uma certificação. Exatamente. Então é algo surpreendente, que realmente dá para perceber que o nosso mercado conseguiu subir vários andares aí. Então hoje a gente não fica devendo nada para a turma de fora. É muito orgulhoso. Marcelo, tu que corre o Brasil, onde é que a gente está ainda pecando mais, né? Em infraestrutura no setor? Por uma região tá mais saturada, o eixo Rio-São... Vamos pegar Santa Catarina, Rio de Janeiro, é onde a gente tem uma boa concentração de embarcação e não estão saindo grandes, como é que fala? Projetos de infraestrutura. Então, o estaleiro está preocupado, porque eu estou colocando barco grande na água e vai ficar onde? Na poita? Não, tem que ficar numa marina. Então, isso daí está meio delicado. Agora, o norte do país ainda é onde que, de repente, tem que sofrer um desenvolvimento um pouco maior, que é um pouco carente. A náutica cresce na região, mas as estruturas náuticas não. Então, lá eu acho que ainda tem um trabalho longo a ser feito. E para nós aqui, de Santa Catarina até Rio de Janeiro, é realmente aqueles entraves de questões jurídicas, ambientais, realmente começarem a assentarem, mostrarem tudo no papel que gera emprego, gera preservação e, com isso daí, o faturamento e a arrecadação dos municípios vão crescer muito. Como é que tu está vendo o mercado das embarcações elétricas? Como é que tu está enxergando isso? A gente vê que dá um boom, depois dá uma diminuída. Sim. Ainda há algumas controvérsias com relação à motorização elétrica. Tem horas que explode, mas ainda tem que ter espaço para bateria, que é uma coisa de louco. Então, como é que tu enxerga esse mercado aí? Eu acredito que num médio espaço de tempo a gente já vai ter algumas novidades aqui no Brasil com isso daí. Não embarcações grandes, embarcações médias, de repente na casa de 20 a 30 pés, mas vão ser possíveis poder colocar justamente esse tipo de motorização. Temos capacidade, lá o Estado tem uma empresa de elétrica que é impecável, então com certeza eles vão trazer algumas soluções e com isso, a nível de eficiência para barcos de passeio, charter, vai ser um grande diferencial. Tínhamos empresas de motor, com motores elétricos, mas com uma cara mais em motor de popa, na verdade. Essas empresas praticamente saíram hoje do mercado nacional, mas acredito que em breve a gente vai ter empresa nacional que vai estar fazendo essa propulsão, porque é infinitamente mais fácil do que uma propulsão hoje de motor com a rabeta. Sim. Então, eu acho que barcos de 20 a 30 pés, catamarãs principalmente, Imagina, vai ser leve, um sonho. Então, como já sai decolado, um pontum com motor elétrico, então eu acredito que num curto espaço de tempo, aí de médio para curto espaço, a gente vai ter alguma novidade sim. E versão Tupiniquim, fabricada aqui no país. Aqui, porque aí sim, aí fica um custo bem melhor, exato, bem mais barato, e a gente tem visto aí muitas empresas nacionais, vamos lá, vamos falar ali da nosso amigo da Netuno Geradores, exato, que está aí fazendo um gerador com peças nacionais, incrível, com produtos nacionais, que está atendendo já todos os estaleiros, a gente viu ali, com mão de obra e não mão de obra, mas manutenção do equipamento já em todo o Brasil. Exato. Algo que sempre era um problema. A placa queimou, tem que mandar buscar, vai demorar tantos dias. Hoje ele estava conversando com a gente, ele disse, não, o cara que vai no carro, ele já vai com as peças, é para resolver. Sim. Então, olha o profissionalismo que está chegando no nosso mercado com relação às tecnologias que estão vindo. E eles avançaram tanto que o nível de reposição, o nível de manutenção caiu drasticamente. Então, é com muito orgulho que a gente fala que realmente a pessoa que entra no mercado náutico, ele entra num nível internacional, porque a qualidade subiu, elevou muito. Então é muito, muito bacana. Precisamos mudar ainda algumas leis, exato, com para certeza. Que a gente possa se tornar de fato competitivo. Exato, exato. Mas mesmo assim, eu acho que os órgãos públicos, eles estão entendendo. Eu acho que tem uma grande facilidade que todos estão conseguindo agora sentar na mesa,
poder expor coisa que era há anos atrás essas novas impossível. regras que saíram, as regras federais que saíram, Exato. já com o olho de fato no setor, Sim. isso está mostrando o grau de entendimento que se está tendo com relação ao que pode gerar de emprego e renda no setor náutico. Exato. Né? E linhas de crédito que estão vindo para poder ajudar o ribeirinho que leva o cara num barquinho pequeno para poder conhecer uma falésia, conhecer um mangue. Então, quer dizer, eu acho que a gente está num momento muito legal, mas trabalhamos muito arduamente até conseguirem passar essa mensagem e algumas pessoas lá em cima escutarem. Mas acho que depois que eles entenderam a grande, como é que fala? O grande valor que nós temos no nosso estado a nível de belezas naturais, cara, tá muito fácil para a gente começar a dividir isso com o mundo e aumentar cada vez mais a nossa receita. Então é muito, muito bom. Pessoal, esse foi o Café com Mané, com muita informação para vocês entenderem um pouco mais o que é o nosso setor, o que o nosso setor hoje ainda pode evoluir. Você, como o Marcelo mesmo disse, tem interesse em trabalhar como marinheiro, num estaleiro, entender um pouco mais todas as tecnologias embarcadas. Precisamos ter mais gente engajada nisso, Marcelo. A gente precisa ter mais gente trabalhando e vendo a náutica como um novo mercado. Exato. Acho que esse é um ponto que a gente tem que falar também. Ok, tem a náutica já há muitos anos, mas se as pessoas começarem a chegar como uma nova possibilidade de fortalecimento até do seu emprego, da sua carreira e de tudo mais, ainda tem campo para isso? Com certeza. Ainda tem muito a crescer. Hoje a gente já enfrenta o problema de não ter um profissional à altura para poder conduzir uma embarcação de 50 a 60 pés. Então, você encontra, mas só que você tem que garimpar muito. Então, esse profissional está em extinção. Então, é necessário, sim, vir novas pessoas, ingressarem novos profissionais para dentro desse mercado que está em crescimento e tem necessidade de pegar e colocar essa turma no mar. Então, tem que ter essa pegada de realmente ser um guardião do mar, preservar o mar, só que o mar, em contrapartida, vai oferecer um mar de oportunidades para vocês. Para o Marcelo, o que pode deixar de mensagem aqui no Café com Mané com relação ao setor náutico, ao setor da economia do mar? Aonde a gente ainda tem que melhorar em algum sentido e abrir os olhos para outros sentidos em questão, vamos dizer, até de maior união do setor? No teu olhar, qual é o maior gargalo hoje do setor náutico? Na verdade, essa troca de experiência, às vezes se inicia em alguns estados algum trabalho em desenvolvimento da náutica, sendo que ele poderia conversar com um parceiro vizinho de estado que já tem isso daí já tudo pronto. Então, dividir isso daí, deixar um pouco da questão lá daquela... deixar o ego de lado e poder ser mais humilde de chegar e falar, olha, vocês têm um trabalho pronto, eu gostaria de poder compartilhar esse trabalho dentro do nosso estado. Então, isso ganharia muito tempo, não tem que começar do zero. Eu acho que é uma parte que, de certa forma, a gente vem fazendo um trabalho de formiguinha, tentando fomentar, ajudar, falar, olha, existe uma associação lá embaixo, a Catimar, que já tem um trabalho de longa data, não é um trabalho para desenvolver a náutica. Os caras não só desenvolvem a náutica, mas estreitam o relacionamento do mercado privado com o público. Aqui em São Paulo, através do Fórum Náutico Paulista, é o mercado privado com o público. Então, quer dizer, existem em muito pontuais estados já esse trabalho que pode ser compartilhado com demais. E aí tem que ter humildade dos outros estados chegar e falar, olha, estamos querendo aprender com vocês. Beleza? Então vamos andar no mesmo caminho. Então acho que o principal é realmente essa questão desses egos que tinham que ser jogados no mar lá. Extintos. Exatamente, para poder a gente acelerar muito mais rápido demais outros estados. Que na verdade lá na frente todo mundo vai ser beneficiado, todo mundo vai ganhar com isso. É isso tá? aí.
Então é um negócio muito bacana. A questão de rampas públicas que vem saindo também, então dando a grande possibilidade do cara que tem um barquinho de 16 pés, que é um barquinho de 5 metros, com motor de 40 HP, que deixa em casa, ele poder descer com a família numa rampa, poder ingressar no mercado. E depois desse barco de 15, de 16 pés, ele vai pegar um 20, um 25, 26, que já não vai dar para fazer essa operação, vai deixar na marina, vai ter a receita da marina, vai ter a geração de mão de obra. Então, a nossa cadeia é gigante. Então, eu acho que realmente tirando essa questão dos egos, aí a gente vai decolar com uma velocidade surreal. Tá aí a dica de quem entende, de quem conhece e de quem vive, de fato, esse setor. Marcelão, obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado pelo mais café. Uma vez. Café com Manéis é um bate-papo para que você conheça um pouco mais de tudo da economia do mar e do mundo mar. Valeu, pessoal!